Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Elizabeth. Vamos ler então mais um capítulo do Salmo 91. Aqui acredito que a gente já está indo para os últimos capítulos, né, desse livro. E aqui é o capítulo 13 e a autora intitula aqui O Inimigo sob os meus pés. Tá? Então o versículo que ela utiliza aqui é Salmo 91, versículo 13. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Aqui entre parênteses, o dragão em outras versões. Nesse verso, Deus sai do assunto de sermos protegidos por Ele para enfatizar que a autoridade em seu nome foi dada a nós cristãos. Anote a escritura correspondente do Novo Testamento a qual trata disso. Está no livro de Lucas, no capítulo 10, versículo 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Sendo cristãos, possuímos autoridade sobre o adversário, mas ele não tem domínio sobre nós. Precisamos gastar o tempo necessário para que essa verdade entre em nosso ser. Porém, nosso poder sobre o maligno não é automático. Meu marido crê no fato de que pouquíssimos cristãos usam essa autoridade. Muitas vezes oramos quando deveríamos tomar posse dela. Na maior parte do tempo, Jesus orou à noite e usou o poder de dia. Isso aí, pra gente aprender. Orar à noite e usar o poder de dia. O encontro com o diabo não é hora de começarmos a... O encontro com o diabo não é hora de começarmos a clamar. Nós já devíamos ter orado. Ao nos depararmos com o inimigo, precisamos falar com a autoridade que temos em nome de Jesus. Se um atirador de repente estivesse à sua frente, você confiaria o bastante em sua autoridade para declarar firmemente: estou em aliança com Deus vivo e tenho uma cobertura de sangue que me protege de qualquer coisa que você tente fazer. Em nome de Jesus, ordeno que abaixe sua arma. Não temos esse tipo de coragem. Então necessitamos meditar nas passagens bíblicas a respeito da autoridade até nos tornarmos confiantes em quem somos em Cristo. Ao nascermos de novo, imediatamente temos poder suficiente à nossa disposição para pisarmos no adversário sem sermos feridos. Quero dar uma pausa aqui, que ela fala assim, ao nascermos de novo, né? O que significa isso? Esse segundo nascimento. Então, o primeiro nascimento é o nosso nascimento natural. E o segundo nascimento é quando nós aceitamos a Cristo. Quando aceitamos e confessamos Ele com a nossa boca e cremos no nosso coração que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Esse é o segundo nascimento. Tá? Só para esclarecer. Aí ela continua: a maioria dos cristãos, no entanto, ou não faz isso ou falha em usá-lo. Com que frequência cremos o bastante na palavra para agirmos sobre ela? Agora vejamos o que o versículo está realmente dizendo. Que bem há em ter autoridade sobre leões e cobras se não estamos na África, Índia ou em um lugar parecido? O que significa dizer que calcaremos com os pés o leão, o filho do leão, a cobra e o dragão? Essa é uma ilustração daquilo que potencialmente iríamos fazer-nos mal diariamente. Esses termos são meios inesquecíveis de descrever os tipos de opressão satânica que vêm contra nós. Então, o que eles significam para nós hoje? Vamos exemplificá-los. Existem problemas do tamanho de leões, os quais são fortes, grandes, diretos e caem sobre as nossas cabeças. Vez ou outra, algo espalhafatoso e público sobrevém a nós. Pode ter sido um estrago no carro, um encontro face a face com o inimigo no campo de batalha ou uma conta inesperada no fim do mês, causando uma reação em cadeia de cheques sem fundo. Essas são as dificuldades óbvias, as quais parecem muitas vezes insuperáveis. Ainda assim, o Senhor declara que precisamos pisá-los pois eles não nos pisarão. Os filhotes de leão crescerão se não lidarmos com eles. Esses obstáculos vêm para nos perturbar e destruir gradativamente. Súbitos pensamentos negativos dizem que não sobreviveremos, ou nosso cônjuge não nos ama, ou não o amamos mais. Estes são bons exemplos desta categoria de mal. Isso poderá transformar-se em grandes questões se não as capturarmos e a destruirmos.
Veja no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo do 4 ao 5. Responda a elas com a palavra de Deus. Pequenas perturbações, distrações, irritações são os leõezinhos que nos afligem. O Pai fala sobre os problemas do tipo cobra, os quais parecem entrar em nosso viver como répteis na grama, durante o dia enquanto cuidamos da vida. São os chamados ataques disfarçados que trazem morte repentina. Esquemas enganosos que nos mantêm cegos e depois devoram-nos. Sofrer uma emboscada militar, não distinguir civis de inimigos e receber cartas com más notícias são exemplos disso. Graças a Deus temos a autoridade para pisar nesses ataques que não terão poder sobre nós. Quantas vezes vemos um casamento ser destruído tão de repente que não é possível imaginarmos o que aconteceu, no entanto, mais tarde sabemos que havia problemas nos bastidores. Quando a causa foi descoberta, o veneno já tinha surtido efeito sobre as vítimas. Há muita pressão em casamentos militares e os ataques da cobra de Satanás estão por trás das maiores vulnerabilidades, como pornografia, falha em manter santa a cama do matrimônio ou longos períodos de distância da família. Essas coisas a princípio são difíceis de detectarmos, parecidas com as marcas das mordidas das cobras. No entanto, mesmo que não haja quem veja o veneno enquanto navega pelo corpo, os resultados são sempre prejudiciais e muitas vezes mortais. Apenas a restauração e o perdão do Senhor podem desfazer essas artimanhas depois de terem ocorrido. Definitivamente precisamos de proteção de Deus contra as investidas da cobra. Os exemplos figurativos anteriores poderiam ter sido imaginados, mas o que são problemas do tipo dragão? A palavra hebraica dragão é traduzida como monstro do mar. Em primeiro lugar, não existem dragões ou monstros do mar. São frutos da imaginação. Mas já experimentou temores que eram produtos da mente? Claro que sim, todos nós já passamos por isso. Problemas do tipo dragão representam nossos temores infundados como se fossem fantasmas ou miragens. Soam inofensivos, mas sabia que eles são tão mortais quanto os reais se acreditarmos neles? Medo de dragão é tão real para algumas pessoas quanto o problema do tipo leão é para outras. Por isso, é importante definir seus temores. Muitos indivíduos passam toda a vida correndo de algo que não os está perseguindo. Alguns voltam do combate para casa e o que antes era uma circunstância verdadeira torna-se um problema fantasma, contra o qual lutam pelo resto da vida. A passagem do livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 1a, declara: fogem os ímpios sem que ninguém os persiga. Essa é uma boa definição para temores irreais. Existem pessoas que dão o testemunho de que Deus as livrou do receio do desconhecido, do futuro, da perda, da morte, das suspeitas atormentadoras ou da claustrofobia. Medo de dragão é uma forma comum de ataque espiritual, especialmente para soldados que foram submetidos a longos períodos de intensa batalha. Quando minha filha e o marido dela viveram em um apartamento após se casarem, o proprietário era um veterano do Vietnã. Angélia chegou por trás dele um dia para entregar-lhe um cheque do aluguel e ele colocou-se em posição de ataque. Depois ele se desculpou muito, mas seu corpo ainda estava vivendo o passado. Aquele homem encontrava-se fora de perigo, mas este ainda habitava nele. Outros experimentam ginástica mental e noites sem descanso, ensaiando todas as coisas que poderiam dar errado em cada situação. Esse tipo de medo os mantém no passado ou no futuro, sem enxergar o presente. Fantasiar temores pode fazer com que corramos desnecessariamente na vida. Então, a autoridade sobre dragões não é um jogo mental. No entanto, as boas novas são: Deus diz que pisaremos em todos os poderes do inimigo, não importa quão grandes, ousados, disfarçados, enganosos ou imaginativos os medos sejam. O Senhor nos deu autoridade sobre todos eles. Não temos mais de suportar os medos paralisantes, os quais um dia prenderam nosso coração e nos deixaram sem poder à vista do mal que atacavam a nosso redor. O Altíssimo nos concedeu seu poder e agora todos esses problemas têm de se submeter à autoridade do seu nome. Gosto da palavra pisar.
Penso em um tanque passando por cima de uma planície de cerrado. Por onde ele passa, tudo é esmagado no chão. É uma grande imagem da nossa autoridade sobre os inimigos espirituais, também calcando como um tanque e esmagando todo o mal em nosso caminho. Essa é uma forte descrição da nossa autoridade em pisar sobre o leão, o filho do leão, a cobra e o dragão. Amém? Então é isso, queridos. Essa é a autoridade que Deus nos dá para que a gente possa superar os medos que hoje, principalmente, a gente vive rodeado, né? Até a palavra fala, né? Uma passagem que fala assim que o nosso inimigo ele é como um leão ao nosso redor, né? Rugindo, é como se fosse assim, né? Nos amedrontando, para que no momento oportuno ele nos... Mas Deus é maior que os nossos inimigos, que os nossos medos, e que a gente possa superar todos os nossos medos. Hoje, com essa questão da pandemia, nós temos vivido medos de todos os níveis. Medo de perder algum ente querido, medo de perder nosso emprego, né? Enfim. Mas Deus, Ele nos dá essa condição de pisarmos, né, sobre todas essas questões que nos amedrontam, para que a gente não pare as nossas vidas pelo medo. Lógico, tem situações reais, uma situação difícil, perigosa, mas que a gente permaneça em fé, né? E continue seguindo, continue prosseguindo em fé, certo? É isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.